Uma boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre, daquele que é nosso modelo e guia, esteja conosco. Que os mentores da casa e aqueles que nos acompanham e acompanham a todos vocês, nos auxiliem a todos, para que tanto eu quanto vocês venhamos a tirar proveito da lição de hoje. Estamos assim com a alma até mais leve, devemos agradecer ao coral, porque nos acalma, exatamente porque vamos trazer e fazer reflexões com vocês de um ponto básico da doutrina espírita. Então o capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então aí está, e a gente vai mostrar item por item, por que é importante para nós espíritas e para todos da humanidade este capítulo, a força que tem as palavras que estão neste capítulo. Observem vocês que ele já começa assim, ó, ninguém. Não há exclusão, é ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então veja que começa com uma força imensa, dizendo ninguém. E que mais a gente tem aí? Ninguém poderá ver o reino de Deus. Essas palavrinhas e isso aqui foi muito falado à época do nosso Cristo. O que mais se comentava e se perguntava e se discutia era como chegar ao reino de Deus. Como chegar ao reino dos céus. E neste capítulo, muito bem colocado por Kardec, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí vamos ver como é que era entendido o que a gente está trazendo hoje, que foi o que Allan Kardec nos trouxe no seu Evangelho. Antes de entrarmos efetivamente no tema, vamos observar alguns paradigmas de nossa doutrina. Que são isso? Que são esses paradigmas? São alguns pontos de apoio para a doutrina espírita. São alguns pilares da nossa doutrina. Então, começando com Deus, a crença na existência de Deus. Tão perfeito e maravilhoso esse Deus que a doutrina espírita nos traz, que Ele nos criou dentro dele. Nada existe fora de Deus. E nós estamos fazendo parte desse ser maravilhoso, misericordioso, extremamente bom, como a doutrina espírita nos apresenta, que é Deus. E que Jesus, com toda a propriedade, dizia: eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Eu vou fazer aquilo que determina o meu Pai que está nos céus. Então a gente começa relembrando no Livro dos Espíritos a questão número 1, enunciada por Kardec, a questão que ele fez aos amigos espirituais, e com muita propriedade a pergunta é: que é Deus? Observe que ele não perguntou o que é Deus, que se a pergunta é o que é Deus, seria alguma coisa, e Deus não é alguma coisa. A pergunta não foi quem é Deus, que aí seria alguém. A pergunta é: que é Deus? Então a questão respondida pelos amigos espirituais, inteligência suprema, causa e origem de todas as coisas. Então nós temos um grande pilar de apoio da doutrina espírita, que é a crença neste Deus vivo, que temos dentro de nós uma centelha dele, porque fazemos parte da forma como ele nos criou, que nos criou dentro dele.
Um segundo paradigma, um segundo ponto de crença de nossa doutrina é a crença no Evangelho de Jesus. Evangelho, na verdade, traduzindo, é a boa nova que vale para nós, vale para todas as cidades do Brasil e do mundo, dos mundos que a gente conhece, dos mundos que a gente nem tem ideia de que existam. Tão grande é este universo. Então, primeiro apoio nosso, Deus. Segundo apoio nosso, os ensinos de Jesus. E observe que a gente já começa num pequeno ponto que é muito importante para nós. O moço rico chegou a Jesus um determinado dia, querendo saber do reino de Deus. E diz para Jesus: bom mestre. E Jesus argumenta, porque ele poderia dizer que ele já era, naquela época, um espírito de alta evolução. Sim, eu sou bom. E a gente precisa ter cuidado com isso. Porque Jesus não se usou como exemplo de bondade. Ele falou: bom é Deus. Por que me chamais bom? Bom é Deus. É como se ele dissesse para a gente assim: gente, ó, vocês não tem nem ideia do tanto que Deus é bom. Tanto que Ele é misericordioso e nos entende e nos tolera. E nos dá toda a oportunidade que quisermos para progredirmos, para a gente chegar cada vez mais perto de Deus. Mas Jesus nesta fala acrescentou: bom é Deus, mas mestre eu sou. Por que a gente grifou para vocês isso daqui? Mestre. O espírito de maior evolução que esteve entre nós se diz mestre. Se ele é mestre, nós somos aprendizes. E como aprendizes, nós vamos aprender quando fazemos as coisas certas e vamos aprender também com os nossos erros. Procurando não repetir esses erros, tirar lições desses erros. Então Jesus é nosso mestre. Nós somos aprendizes. O que mais a gente vai tirar de Jesus? Todos conhecemos que ele foi levado à cruz e ali o seu corpo físico, vamos usar as palavras normais, morreu. Ali teve a morte do seu corpo físico. Mas o que aconteceu algum tempo depois? Jesus reaparece, fala com Maria, fala com seus discípulos, fala com 2 caminhantes em Emaús, teve várias passagens mostrando que ninguém morre. Este corpo tem fim, este corpo tem validade, o corpo físico, mas o ser espiritual que anima este corpo não morre. Nós temos todo o tempo do mundo, de agora para frente, para caminharmos em direção a Deus. Então, Jesus nos mostrou que a alma, o ser espiritual, não morre. Esse aí é o terceiro paradigma de nossa doutrina. E ao falar com os seres com os quais ele conviveu, ele falou com Maria Madalena, ele falou com Tomé, ele falou com seus discípulos. Então ele estava mostrando o quê? Que nós podemos comunicar com os espíritos. Ele é nosso modelo e guia, por isso eu estou me baseando para mostrar os paradigmas, os postulados, aqueles pontos de apoio da nossa doutrina baseados no Cristo. E também a pluralidade dos mundos habitados. Olha que lá atrás, há 2000 anos, ele teve a ousadia de dizer: na casa de meu pai há muitas moradas. Hoje o homem não consegue nem contar, com todo o aparato científico que tem, quantos são os mundos que existem. E lá atrás Jesus já nos falou: na casa de meu pai há muitas moradas. Então aí está Deus, Jesus, imortalidade da alma, comunicação com os amigos espirituais,
pluralidade dos mundos habitados. A gente precisou trazer isso para entrar no capítulo 4, onde a gente está repetindo: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí, caminhando um bocado de ano lá atrás, a época de Jesus e até antes que Jesus viesse ter conosco, para os judeus, um homem que viveu poderia reviver em outro corpo. Eles só não sabiam como é que isso acontecia. Aí vocês diriam: onde é que você tirou isso? É só a gente observar as escrituras, que os profetas diziam que o Messias viria, mas antes dele, Elias haveria de voltar para organizar todas as coisas. O profeta Elias viveu centenas de anos antes do nosso Cristo. E morreu, vamos dizer assim, no estado normal, desapareceu daquele mundo. Se ele teria que voltar antes do Messias, significa o quê? A reencarnação estava aí, estava nascendo de novo. E Jesus foi claro quando disse: ele veio e vocês não o reconheceram e o fizeram sofrer, como farão com o Filho do Homem. Então os judeus já acreditavam que um ser que viveu poderia voltar a viver. Agora tem um detalhe que não pode acontecer nas leis divinas. Eles achavam que somente os profetas tinham esse dom. Então Elias era um profeta, ele poderia voltar a viver de novo. Deus jamais privilegiaria alguns dos seus seres. Todos passamos pelos mesmos pontos e vamos evoluindo igualmente. Então veja, os judeus da antiguidade acreditavam que somente aos profetas isso poderia acontecer. Mas como não tem privilégio nas leis divinas, isto vale para os profetas e para todos nós. Não vamos esquecer que o que o pessoal chama de profeta, na verdade o que nós hoje conhecemos como médiuns, os adivinhos. Esses eram os profetas de antigamente. Vamos relembrar uma passagem para trazer a fala do pessoal de antigamente e depois adequar essa fala ao nosso mundo. A passagem de Jesus Cristo com Lázaro. Jesus foi informado que Lázaro tinha morrido. E ele demorou 3 dias para chegar onde Lázaro estava. E ao chegar lá, o pessoal ainda achou ruim, porque ele era muito amigo de Lázaro. Como é que ele demorou tanto? Se você tivesse vindo antes, Lázaro não teria morrido, ou teria revivido. O que Jesus faz? Chegando perto de onde Lázaro estava, ele diz: Lázaro, vem para fora. Por quê? Porque Lázaro não tinha morrido. Ele teve um problema físico, um colapso, eu não sei dizer para vocês o que era, mas isso era muito comum, que a pessoa ficava 2 ou 3 dias como se tivesse morto. E aí o pessoal achou que Lázaro teria morrido. Mas Lázaro não morreu. E Jesus o chama: Lázaro, vem para fora. Então a gente poderia dizer, lá está escrito assim, ó, nos escritos da época, que é a ressurreição de Lázaro. Só que a palavra ressurreição, a gente não pode esquecer que o vocabulário deles era muito pobre. A palavra ressurreição quer dizer o seguinte: hoje, o ser espiritual que sou, ocupa este corpo. Daqui a alguns anos esse corpo tem validade, eu espero que ainda tenha bastante. Daqui a alguns anos esse corpo vai perdendo validade e toda essa matéria volta para a terra, mas o ser espiritual que sou continua. Se eu fosse dentro do sistema da ressurreição, significaria que eu voltaria com o mesmo corpo. Que Elias e os profetas que viveram lá atrás voltariam com o mesmo corpo. A ciência mostra que isso é impossível. Então a ressurreição pressupõe o retorno à vida num corpo que já está morto.
Nossa doutrina é ciência, filosofia e religião. A ciência não concorda absolutamente com isso, e nem a doutrina espírita. O que tinha na realidade era a palavra inadequada para o que acontecia. Aí Jesus acrescenta no momento seguinte para os seus discípulos: que dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? Ou que sou eu? Aí o que os apóstolos disseram? Uns dizem que é João Batista, que ressuscitou. João Batista tinha 6 meses, mais ou menos, a mais de idade que o Cristo. E nós sabemos que ele morreu decapitado. E todo mundo conheceu os dois. Como é que ele ressuscitou? Ele teria que voltar no mesmo corpo. Aí eles falam que poderia ser, outros falam que seria Jeremias, Isaías, Ezequiel, algum daqueles profetas que viveram antes e que tinham ressuscitado. Então seria algum dos profetas que teria ressuscitado, reforçando aí a crença dos judeus de antigamente de que os profetas poderiam reencarnar. Agora a gente já trouxe a palavra correta, porque se ele viveu e ele vai voltar à vida, ele vai ocupar um novo corpo, ele vai reencarnar, e aí está um paradigma forte que a nossa doutrina traz, que é a reencarnação. Então Jesus pergunta aos seus discípulos: que dizem os homens que eu sou? E eles citaram um monte de profetas. Aí ele vira para Pedro: e tu, Pedro? Pedro responde: tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus acrescenta para ele: não foi a carne quem te revelou. Se não foi a carne, foi o quê? Foi algum ser espiritual, porque Pedro tinha mediunidade. Foi meu Pai que está nos céus. Então, através de algum ser espiritual, Pedro recebeu essa informação: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o Messias que haveria de vir. Uma outra passagem maravilhosa, fantástica, muito linda, esta passagem, que é a transfiguração. Caminhando para os últimos dias de sua estada em nosso planeta como ser, ocupando um corpo, Jesus passa pelo Monte Tabor. Estava acompanhado de Pedro, Tiago e João. Lá no Monte Tabor, de repente aparecem 3 seres numa transfiguração. Esses 3 seres, Jesus e outros 2, que os apóstolos que estavam com ele identificaram como sendo Moisés e João Batista, ou Moisés e Elias. Veja que na transfiguração, os apóstolos viram de tal forma isso como seres encarnados, como se fossem 3 seres, que se propuseram a fazer 3 cabanas para aqueles seres que ali estavam. E desfaleceram tal a força espiritual que emanava desses seres que ali estavam, nessa transfiguração. E depois há uma fala de Jesus com seus apóstolos, porque eles falavam: puxa, mas tu és realmente o Messias, mas os escritos todos dizem que Elias tem que vir primeiro para depois o Messias vir. E aí aquela fala de Jesus que a gente já repetiu. Ele já veio e não foi reconhecido e o fizeram sofrer. E os apóstolos, os seus discípulos, entenderam que era de João Batista que ele estava falando. Então Elias veio anunciar o Cristo como João Batista. Ele reencarnou como João Batista. Eu trouxe uma foto que eu achei aquela que estaria mais próxima do que seria a transfiguração, mostrando o que seria Jesus na transfiguração. Mais ou menos foi isso que Saulo, quando estava na estrada de Damasco, viu. Uma luz imensa, resplandecendo, uma luz que
cobria o sol, as vestes brancas como a luz. Então, um brilho intenso. Esse é um ser em transfiguração. Aí vocês diriam, mas o que é então a transfiguração? A transfiguração é o ser usando o seu perispírito para formar um corpo de aparência física. Por isso eles viram os outros dois como se ocupassem corpos físicos. Por isso eles viram Jesus em toda esta resplandecência. Porque era o seu perispírito de imensa luz que transbordava e aparecia um ser maravilhoso como descrevem as Escrituras. Aí vamos seguir um pouquinho adiante e vamos encontrar um dos doutores da lei. Que eram os doutores da lei? Pessoas que estudavam e que se diziam conhecedores das leis de Moisés. Eles se punham estudiosos, eles ditavam todas as normas políticas, sociais e religiosas da época. E diziam entender todos os mandamentos de Moisés. Porque vocês devem lembrar que Moisés recebeu 10 mandamentos e ainda acrescentou 603 decretos, dizendo que tudo era mandamento da lei divina, da lei de Deus. Este Nicodemos, um desses estudiosos, começou a enxergar que tinha coisa por trás daqueles estudos, alguma coisa a mais que ele não estava conseguindo entender. Então ele diz para Jesus: sabemos que vieste da parte de Deus, que se não tivesse Deus, não farias esses milagres que fazes. A gente sabe que a nossa doutrina mostra que não existem milagres, existe desconhecimento das leis divinas. Então, transformar a água em vinho, quem conhece todas as leis divinas consegue fazer, isso não é milagre. Fazer um cego voltar a enxergar é alguém que conhece tudo das leis divinas e das leis materiais e consegue fazer o ser enxergar, reconstruir a pele, acalmar tempestades. Nada disso é milagre. Mas esse cidadão observava isso. Se não viesses da parte de Deus, não farias estes milagres. Agora observe bem a fala dele, quando ele questiona Jesus. Pode um homem já velho entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Veja que ele já estava com a cabeça diferente. Ele já entendia que as Escrituras falavam que o sujeito entraria de novo no ventre da mãe e nascia de novo. O que é isso? É renascer. Não é ressurreição. Então ele podia não entender direito, mas ele questionou. Como é que pode? Por quê? Porque ele enxergava o lado material. Então, um homem já velho, como é que ele vai entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Faltava a ele o entendimento de que nós somos seres espirituais, que viemos e voltaremos e continuaremos vindo e voltando em corpos diferentes à medida que o tempo passa. Em verdade vos digo, que se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O caso desta fala é que se faz o batismo. Mas sabe por que ele fala da água? Porque o pessoal daquela época acreditava que tudo tinha origem na água. Tudo vinha da água. Então tinha de alguma forma que renascer da água. Mas Jesus está dizendo o seguinte: você não vai renascer somente da matéria, vai ter que renascer também em espírito. O que é renascer em espírito? É transformar-se, procurar ser hoje um pouquinho melhor do que foi ontem e amanhã melhor do que hoje. Então veja que Jesus nos trouxe isso, passou muito despercebido, e ele acrescentou que nos mandaria um outro Consolador, porque ele era o Consolador. Ele nos mandaria um outro, vou pedir ao meu Pai,
e ele vos enviará um outro Consolador, porque ele era um Consolador, que vai reviver os ensinos meus e ampliar o conhecimento disso. Porque a gente fala no renascimento como um dos paradigmas da doutrina espírita, mas simplesmente renascer não significa que a gente vai evoluir. Nós precisamos reencarnar e procurar a transformação moral do ser que somos. Então Jesus ampliou este conceito. Nascer de novo é muito mais do que simplesmente reencarnar. Eu encontrei, e existe de monte esse tipo de passagem, eu encontrei essa porque ela ilustra bem o que a gente está falando. Eu gosto muito de algumas histórias, e essa é verdadeira, porque ela me ajuda a entender o que é que Jesus estava querendo dizer, o que é que Allan Kardec quis que a gente entendesse. Então, tinha um garoto num país, num estado do país Estados Unidos, num daqueles estados, numa cidadezinha, que dizia ter morado numa outra cidade, que teve uma outra família, que naquela família ele assassinou a mulher, e contava com detalhes o que tinha naquela cidade e as pessoas daquela cidade. Um jornalista curioso foi lá na cidade para ver o que ele disse. E lá ele constatou que tudo que o garoto falou realmente existia naquela cidade, e que um cidadão naquela cidade assassinou a sua mulher. Aí o jornalista volta até esse menino e fala: se você a encontrasse hoje, o que você pensaria? O que você faria? Olha a fala dele: eu a mataria de novo. Então a reencarnação não provocou, por enquanto, uma transformação nesse garoto. Ele vai progredir? Vai, todos vamos progredir um pouco. Mas por enquanto ele está como alguém de carro numa rotatória, dando volta. Por quê? Porque aquele ódio que ele sentiu da mulher quando a assassinou continuava impregnado nele ainda. Então ele não mudou, ele não se transformou. Vão acontecer várias encarnações, por isso que Deus é extremamente bondoso conosco, até que um dia ele vai entender e ele vai se transformar como a gente está colocando para vocês. Vamos trazer para a nossa doutrina que quem leu há 2000 anos conheceu Públio Lentulus, um senador romano orgulhoso que teve um encontro com Jesus, foi chamado e não quis segui-lo. Depois de muitas passagens, que o livro é fantástico, quem não leu, leia, e tem outros livros que seguem o há 2000 anos, Públio Lentulus passou por muitas dificuldades, por muitas encarnações com sofrimento, até que ele veio ao Brasil como padre Manuel da Nóbrega, trabalhar com os índios, já um espírito restaurado, transformado, que nós viemos a conhecer como Emmanuel, aquele que acompanhou Chico durante décadas e que dizem está reencarnado. E eu acredito porque Deus está mandando para a gente, sob o comando de Jesus, milhares de seres de evolução para nos ajudar nesta passagem que estamos vivenciando. Então nós estamos reencarnados, nós podemos renascer a partir de hoje, olhando os erros nossos e começar uma vida nova a partir de amanhã, tentando corrigir os vícios e os erros que cometemos. E a gente não vai fazer isso sozinho. Muita gente vai nos ajudar. Este outro espírito fantástico aqui, viveu como druida. Druida era como se fosse um médico numa tribo antiga, na Gália, que seria hoje talvez a França. Depois ele reapareceu como Jan Hus, na Tchecoslováquia. Um padre que se revoltava com a forma que os ensinos do Cristo eram transmitidos para o povo. Ele queria que o povo entendesse o que estava sendo falado. E ele foi colocado numa fogueira.
A palavra rãs quer dizer ganso ou pato, algo desse tipo na língua tcheca. Quando ele estava sendo queimado, ele diz assim: hoje queimais um pato, mas amanhã virá um cisne de luz que voará tão alto que as suas labaredas não poderão alcançá-lo. E depois ele veio como o nosso Hippolyte Lyon, que assumiu pela humildade dele o codinome de Allan Kardec, e graças a ele nós temos um grande caminho a seguir, com orientações de tudo aquilo que eu precisar. Relembrando então no capítulo 4, que nasceu da carne é carne. O espírito não é criado no momento do nascimento. Agora, como é que eu faço então para renascer do espírito? Já que nós sabemos que lá atrás Deus criou o ser inteligente, que veio ser o espírito com E minúsculo, e com a evolução, o espírito com E maiúsculo. E o princípio material. Então, o princípio inteligente e o princípio material, a matéria que nós conhecemos, matéria até que nós não conhecemos, o espírito que somos hoje com E maiúsculo, que já adquirimos conhecimento, então já não somos mais um princípio inteligente, somos um ser inteligente do universo. Como é que vai renascer do espírito? Renascer em espírito através da evolução moral, através de trabalhar as virtudes, a tolerância, a paciência, a indulgência, o perdão, cada vez mais amor, 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 até que um dia a gente entenda aquilo que João disse: Deus é amor. Lembra lá atrás, a gente colocou assim: mestre eu sou, quando Jesus teve a fala com o moço rico. Então nós somos aprendizes. Já que nós somos aprendizes no bem, nós temos que reconhecer que nós podemos cometer erros, que temos defeitos, temos dificuldades, mas vamos corrigir. Reconhecer que temos vícios e trabalhar para abandonar esses vícios. Aí há uma questão levada para Kardec. Tem limite na reencarnação? Já que nós estamos reencarnando sucessivamente para progredir e atingir o estado de um espírito puro, o limite é este. Quando eu chegar ao estado de um espírito puro, eu não preciso mais reencarnar. Jesus não reencarnou, Jesus ocupou um corpo, encarnou entre nós, porque ele não precisava mais reencarnar. Então tem limite na reencarnação? O limite é progredir sempre. Depois que eu chegar a espírito puro, e todos nós vamos chegar nesse estágio, a gente vai progredindo, 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 e chegaremos um dia a ser um espírito crístico, um espírito como o Cristo. Então veja o Kardec reforçando: nascer, morrer, renascer, nascer, morrer, renascer. Esta é a lei. Até quando? Até eu atingir um estado de um espírito puro, um estado de um espírito evoluído. Aí há um questionamento ali. Quando que a gente vai ficar liberto desse ciclo das reencarnações? Quando chegar a espíritos puros. Isso depende de nossa boa vontade. Porque a gente podia dizer: bom, já que eu tenho oportunidades milhares daqui para frente de reencarnação, eu vou usufruir da matéria aqui, não vou preocupar muito com essa história de evoluir espiritualmente, moralmente não. Então aí a gente demora um pouco mais. Aquele que tiver um cuidado maior de tentar se transformar interiormente, ele vai evoluir mais rapidamente. Então é compreender as leis divinas e praticar essas leis. Porque se eu simplesmente compreender, como eu fiz, estudei bastante esse capítulo, compreendi em parte o capítulo, mas se eu não colocar em prática, não vai adiantar nada o que eu fiz aí. Então é compreender e praticar.
Ao contrário do que possa parecer, puxa, quer dizer que eu vou ter que voltar de novo? E de novo, e de novo, e de novo? Isso é uma punição? Não é uma punição. Deus não nos pune. Deus nos dá oportunidades reencarnatórias para progredirmos. Então é uma bênção para sairmos do estado de infelicidade até chegarmos ao estado de felicidade. Isso depende de nosso esforço, da boa vontade que temos para tentar chegar mais cedo ao estágio de um espírito puro. Veja um espírito que fez uma grande transformação porque ele quis fazer. A pecadora que tinha uma casa de prostituição, que procurou e encontrou Jesus. E quem conhece aquela história de Miriam de Migdol, sabe a transformação que ela fez numa encarnação. Por quê? Porque teve esforço, boa vontade e praticou os ensinos que ela ouviu do Cristo. Então, para adquirir essa felicidade, que é uma felicidade relativa, eu estou falando da gente chegar a um espírito puro, vamos chegar bem pertinho de Deus, mas é um espírito que vai chegar perto, é uma pureza relativa, que pureza completa, mesmo absoluta, só Deus. Felicidade completa e absoluta, somente para Deus. Então a nossa felicidade é relativa, mas ela vai ser fantástica a cada momento. Basta a gente ver os pequenos momentos de felicidade e de alegria que temos nesta vida nossa. E não vamos esquecer que nós nunca viemos numa encarnação e sozinhos. Ah, você vai reencarnar, vai lá e reencarna. Não é assim que acontece. Há toda uma equipe, há todo um preparo. E nós temos um ser que nos acompanha até o momento da reencarnação e que continua a nos acompanhar durante toda a vida. E esse é um ser que é um pouco mais evoluído que nós. Todos temos alguém. É o nosso anjo. Então por isso eu escrevi aí, porque o Espiritismo não fala em anjo. Mas nós temos alguém mais evoluído que nos acompanha, que foi corajoso para como se escrever e dizer, olha, vamos levar esse moço de novo para a Terra, para ele progredir. Então a gente reencarna de parceria com esse anjo protetor. Nós não estamos sozinhos. Existem fios invisíveis nos ligando a todos. E quanto mais eu reencarno, mais aumenta a família espiritual. Até que um dia, como Jesus disse, venhamos a ser um só rebanho e um só pastor. Ou seja, a nossa família espiritual vai crescendo cada vez mais, fortalecendo aí os laços de família. Todos, olha outra fala aqui, lembra que eu falei lá atrás no título? Ninguém, olha a outra fala, todos temos oportunidade de chegar perto de Deus. Todos, ninguém está excluído desta oportunidade. Então o que a gente tem que procurar ver dentro da história do cristianismo? Deixar o Cristo nascer e crescer na manjedoura de nossas almas. Deixar o Cristo sair de dentro de nós, como Paulo disse uma vez, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Então o que ele fez? Ele deixou o Cristo nascer dentro dele, fez o Cristo crescer dentro dele, até que ele se tornou um ser que dizia, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Eu gosto muito de repetir essa fala do Cristo, porque ela traz uma mensagem que a gente precisa olhar com bastante cuidado. Jesus disse um dia, tudo o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Gente, se ele falou que a gente pode fazer o que ele faz, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, Edgar, João, Joaquim, José, vocês um dia serão também um Cristo. Porque para fazer o que ele faz,
nós vamos chegar ao estado de um espírito crístico. Então olha a mensagem que está por trás disso aí. Ele está dizendo para nós todos, vocês um dia chegarão a ser também um espírito crístico, um espírito de alta evolução. Então um dia todos nós chegaremos a espíritos puros, progrediremos até chegarmos a ser espíritos crísticos, e era essa mensagem fantástica, linda e maravilhosa do nosso capítulo 4, que eu agradeço imensamente a vocês e à casa pela oportunidade de dividir esses ensinos com vocês, de trazer isso para mim de volta a cada momento, porque tanto quanto vocês, nós precisamos estar cientes de Deus, de Jesus, da imortalidade da alma, da pluralidade dos mundos habitados, do nosso progresso espiritual. E muito obrigado, que Jesus os acompanhe na volta aos seus lares. Muito obrigado pela oportunidade.